Um recente relatório divulgado pela ONU apontou que o governo do Nicolás Maduro cometeu graves crimes contra a humanidade, antes, durante e depois das eleições que renovaram o mandato do presidente. O documento aponta que na repressão contra os oposicionistas houve assassinato, tortura, prisão arbitrária e também violência sexual. O Brasil resolveu se abster da votação para estender a continuidade da missão que investiga as violações. E ainda não reconheceu o resultado das urnas na Venezuela, em votação realizada em julho, insistindo na divulgação das atas eleitorais. Isso trouxe problema pessoal ao presidente Lula, antigo aliado da Venezuela e amigo pessoal do ex-presidente Hugo Chávez, que foi morto em 2013. Lula passou a ser criticado abertamente pelo Maduro, pelo presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega, e também, mais recentemente, pelo procurador-geral da Venezuela. O tom é sempre o mesmo. Lula tem agido por interesse dos Estados Unidos e contra a esquerda latino-americana. A questão é muito mais complexa que isso. Envolve o esforço da diplomacia brasileira em pacificar conflitos na América do Sul e assumir a liderança na região, pleiteando uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o professor de Relações Internacionais, o Gilberto Maringoni. Maringoni, obrigada por aceitar nosso convite, professor. Seja muito bem-vindo ao ICL ou em Detalhes também. Gabriela, eu que agradeço a oportunidade. Professor, antes de mais nada, nessa conversa, eu queria citar essa missão da ONU para investigar as violações de direitos humanos na Venezuela, que apontou num relatório, quase 200 páginas nesse relatório, que o governo do Nicolás Maduro cometeu crimes contra a humanidade antes, durante e depois das eleições. O senhor vai poder falar sobre ele muito melhor do que eu, mas entre essas violações seriam assassinatos, torturas, prisões arbitrárias, violência sexual também, no que seria uma cooperação entre militares e instituições de Estado. Para começar, eu queria te ouvir, eu queria ouvir a sua análise sobre esse relatório e sobre essa missão da ONU para investigar essas violações na Venezuela. Olha, as eleições da Venezuela tiveram cobertas de, sendo assim muito genérico, de dúvidas. Cada vez mais fica evidente que não foi um processo totalmente limpo. Muito possivelmente o Nicolás Maduro forçou a mão nas eleições venezuelanas. Hoje é impossível saber quem ganhou, porque não apareceram números, não apareceram atas, e mesmo a alegação da oposição não pode ser levada ao pé da letra. Então, são eleições que estão sob suspeição no resultado final. O problema é que o comportamento logo imediato do governo venezuelano, em especial do presidente Nicolás Maduro, não foi o de quem quer unificar o país, coesionar a população num processo pós-eleitoral, que qualquer governante faz. Olha, nós disputamos aqui, tinha partido A, tinha partido B, tinha partido C, mas somos todos venezuelanos, somos todos brasileiros, agora é governar, agora é bola para frente. Não, ele não fez isso. Ele de imediato disse que os protestos iriam ser reprimidos, e, de fato, houve repressões sérias, com quase 2.000 prisões nos dias subsequentes. A ONU mandou essa missão, que ela manda, uma missão oficial da ONU a vários países, quer dizer, ela usualmente manda a vários países, e essa missão conclui com esse relatório, em que o dado mais significativo, além de prisões, é o número de mortos, são 25 mortos. O que eles falam é baleados e mortos. Aí cometidos seja pela milícia bolivariana, seja pelas forças de segurança, pelo exército. É algo muito preocupante, é importante que a ONU faça esse levantamento e coloca, de fato, aumenta esse problema que se tem nas eleições venezuelanas. Isso se dá num contexto em que o país se isolou muito na América do Sul,
porque países importantes, em especial o Brasil, não reconheceram o resultado final das eleições. Mas aí, esse é o dado, digamos, jornalístico factual. A partir daí é que a gente pode ver as mediações, ver o que acontece e ver como são tratadas violações de direitos humanos em distintos países. E esse é, eu acho que o grande debate que deve ser feito, que deve haver uma isonomia no tratamento de desrespeito de direitos humanos em qualquer país, sem que se olhe para a cor da bandeira, cor ideológica, partido envolvido, liderança e tal. E eu acho que isso não está havendo. Não está havendo porque a gente está tendo violações em outros países muito sérias, em que a ONU não se manifestou dessa maneira. Eu não estou querendo enfraquecer a denúncia contra a Venezuela, mas eu estou querendo olhar para o golpe que houve no Peru no final de 2022. Nos 20 primeiros dias foi documentado pela oposição 49 mortos, a ONU não se pronunciou. Em El Salvador, as eleições, houve uma mudança em 2022 na Suprema Corte, na composição da Suprema Corte, para que ela aprovasse a reeleição em El Salvador, do Nayib Bukele, num ato totalmente arbitrário. A ONU não se pronunciou. Houve a invasão da Embaixada do México em Quito, em abril, maio desse ano, para a retirada do ex-vice-presidente do Rafael Correia. Ele foi preso. Violar uma embaixada é violar território de outro país. Então eu citei aqui pelo menos 3 casos, para não falar da repressão pesada que o Milei está desatando na Argentina. Lá não tem mortes. Mas eu acho que a ONU tem que ser muito rigorosa nessas questões. Na Venezuela e em qualquer outro país onde isso aconteça. Professor, eu quero aproveitar e falar sobre o posicionamento do Brasil, só que especificamente nessa missão internacional primeiro, né? Porque na sexta-feira a delegação brasileira se absteve nesse Conselho de Direitos Humanos da ONU, que justamente estava renovando esse mandato dessa missão internacional, que agora vem à luz esse relatório. E essa resolução acabou sendo aprovada com o apoio de 23 países diversos, Argentina, Chile, Costa Rica, países da Europa também, Paraguai, Estados Unidos, claro, também. Mas o que o Itamaraty alega é o seguinte, que a resolução é tendenciosa e desequilibrada, e que ela não ajudaria a melhorar as condições na Venezuela. Então, que, portanto, isolaria o país ainda mais. O Brasil considera que a Venezuela está isolada, até alguns especialistas dizem que não. Mas, enfim, dizendo que é impossível discutir a situação dos direitos humanos sem levar em conta o impacto das sanções contra o país, no acesso a alimentos, medicamentos também, equipamentos médicos. E aí o Itamaraty também diz que o governo Lula não é contra a investigação, mas que considerava equivocada a maneira, né? A forma pela qual a resolução tinha sido proposta. Olha, me parece uma posição muito equilibrada, porque a Venezuela viveu uma situação atípica nos últimos 10 anos. Claro que vários países vivem situação atípica no mundo conflagrado que a gente tem. O genocídio israelense em Gaza é uma situação atípica, os ataques que Israel está fazendo são atípicos, a expansão da OTAN, a guerra da Ucrânia é atípica. Agora, se a gente não olha o contexto de cada situação, nós não conseguimos examinar com uma certa isenção, ou isenção não, mas melhor, equilíbrio, e contextualizando esse tipo de atividade. A Venezuela viveu um período aí nos últimos 10 anos, desde 2013, de uma queda muito forte no preço do petróleo entre 2013 e 2015. O petróleo caiu de mais ou menos $100 o barril no começo de 2013 para menos de 30 no começo de 2015. Num país que só exporta petróleo, 95% do valor da sua pauta de exportações é constituído por petróleo, isso é uma hecatombe econômica. Mas, além disso, no governo Obama, no final do governo Obama e no governo Trump, a Venezuela viveu mais de 150, enfrentou mais de 150 sanções econômicas, que são restrições de comercialização de mercadorias de todo tipo, de mercadorias industriais, de automóveis, de motores, de utensílios domésticos, de medicamentos, de serviços e até sanções contra determinadas lideranças. Maduro e seus auxiliares não podem entrar nos Estados Unidos, serão presos, podem ter sérias
restrições nesse tipo, nesse sentido, nessa situação. Eu mesmo tive uma experiência que eu acho que eu já relatei aqui no ICL, no outro programa. Eu tive a última vez na Venezuela em 2019 e tem um amigo sindicalista que é diabético e necessitava de insulina. E eu levei insulina aqui, uma grande quantidade de insulina congelada, porque senão ele ia morrer. Então, a proibição de entrada de medicamentos vitais, assim, aconteceu durante esse período de cerco econômico, de embargo econômico na Venezuela. A situação melhorou nos últimos anos, em especial depois da guerra da Ucrânia, quando os Estados Unidos voltaram a comprar petróleo venezuelano para tentar aumentar a oferta do produto no mercado internacional para baixar os preços. Então houve uma recuperação econômica interna desse quadro muito sério. As eleições foram realizadas nesse cenário. Então, a gente tem que olhar, e o Brasil não contesta a existência de violações de direitos humanos, mas é preciso contextualizar na história do país. Eu digo contextualizar não é para justificar. Justificar é você falar, cometeu direitos humanos, mas foi justificável. Não, não é isso. É explicar o que aconteceu. E olhar para a América Latina, e já que é o caso da ONU, né, uma organização multilateral de alcance mundial, olhar também, quer dizer, por que as violações que Israel comete tem que ser feito muito barulho. Até ontem o jornal The Guardian, um colunista do Guardian, escreve que, por exemplo, que Israel mereceria uma penalização muito maior do que recebe usualmente da ONU, no Tribunal Penal Internacional, na Corte Internacional de Justiça, que é tirar Israel da ONU, uma vez que declarou o secretário-geral persona não grata, atacou o pessoal da ONU, da UNRWA, do pessoal de socorro a refugiados, se coloca contra todo tipo de resolução e acusa a organização de ser um antro antissemita e coisas do tipo. Então, é preciso ter rigor com todas as violações. Repito o que eu disse desde o início, repito pela terceira vez, eu não estou querendo aliviar nenhuma sanção para a Venezuela. Eu comecei dizendo, olha, aquela eleição é muito problemática. Mas eu acho com isso que a posição brasileira foi bastante equilibrada. Muito bom, professor. Eu quero aproveitar e falar sobre as últimas declarações. Já foram diversas questões entre o governo brasileiro e também a Venezuela, mas o procurador-geral da Venezuela fez uma declaração especificamente sobre o presidente Lula, né, acusando Lula de ser um agente da CIA. E aí depois o governo do Nicolás Maduro fez uma posição, né, fez uma declaração oficial, vamos dizer assim, sobre isso. Tudo aconteceu nessa semana. Então, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela disse que os comentários do procurador são opiniões de caráter muito pessoal, que não refletem a posição do governo Maduro. Então, a impressão que dá é que toda vez que a situação fica muito inflamada, é que tanto o Itamaraty como o próprio governo da Venezuela, né, das relações exteriores, dão talvez uma certa acalmada nos ânimos, mas de certa forma o próprio Nicolás Maduro já fez diversas críticas ao presidente Lula, o Lula também já fez, né, professor, diversas vezes já disse que o comportamento do Maduro deixa a desejar, enfim. Como que tem sido isso? Está no momento de contenção de danos mesmo, para não romper relações? Olha, essas elevações de temperatura, elas são preocupantes, mas não está em pauta o rompimento de relações, não foi feita nenhuma agressão maior ao Brasil. Você rompe relações quando você tem invasão da fronteira brasileira por forças venezuelanas, ou então prisão de brasileiros, contraria interesses de empresas brasileiras que estão em determinado país. Nada disso aconteceu. O que aconteceu é uma escalada verbal em que o Tarek William Saab, que é o Procurador-Geral da República, eu conheço lá de trás, do início do governo Chaves, quando ele era uma figura secundária no quadro, no espectro político venezuelano. Ele é uma figura um tanto exaltada, tal, mas ele fez uma coisa que é um absurdo. Você não pode tratar questões de Estado, uma autoridade da República, uma autoridade de Estado, como se estivesse num botequim. Você pode chegar num botequim e chamar quem quer que seja de agente, não sei do que, de agente da onde, claro que é responsável, mas você está no botequim.
Você tá uma coisa. Ele falou como voz oficial do governo venezuelano. E o governo venezuelano demorou 3 dias para 2 dias e meio para se colocar a respeito, soltando uma nota oficial de que aquilo é a opinião pessoal do Tarek William Saab. É uma responsabilidade total. Se você prova alguma coisa, você tem provas, então faça de uma outra maneira. Mas isso é uma acusação panfletária, uma acusação irresponsável, que serve só para azedar o ambiente. É mais ou menos o que acontece quando o Nicolás Maduro falou para o Lula tomar um chá de camomila, que ele estava muito nervoso. Aí o Lula disse que tinham que ser feitas outras eleições na Venezuela, que foi uma declaração muito inábil do presidente brasileiro, que geralmente é muito cuidadoso nessas coisas. Mas quando, logo depois, 10 dias depois das eleições, Lula falou, olha, a solução para a Venezuela para resolver esse imbróglio é um novo pleito. Aí quem se levantou contra foi a Maria Corina Machado, a principal figura da oposição, que disse, não, nós ganhamos as eleições, não queremos outro pleito. É uma situação muito delicada essa do Brasil e Venezuela. O Brasil tem quase 200 anos de relações com a Venezuela e teve algum atrito no início do golpe de 64, quando o governo democrático da Venezuela, protestando contra a ditadura instalada no Brasil, ficou 1 ano e meio sem relações, cortou relações durante 1 ano e meio com o Brasil. Olha só, a questão foi inversa. E logo depois se recompôs e não houve mais assim grandes problemas. A gente tem uma fronteira muito extensa com a Venezuela e não vale a pena fazer isso, até porque durante o primeiro e segundo governo Lula, a Venezuela foi um dos países, depois da Argentina, o principal país da América Latina, que era destino das nossas exportações. E destino de produtos industrializados, não é de soja, de commodities, de café, não. Então, a qualidade da pauta foi muito interessante. O afastamento do Brasil com a Venezuela é muito ruim, porque se dá num quadro geral da América Latina, em especial da América do Sul, de extrema fragmentação. A gente tem a extrema-direita aqui ao lado, na Argentina, o presidente Milei batendo no Lula 3-2, aí sim, de forma absolutamente irresponsável, fez isso há 1 mês e meio naquele convescote de extrema-direita em Camboriú, mas chama o Lula de vermelho, comunista, ladrão, daí para baixo. Há o caso do Uruguai, que vai ter eleições semana que vem, não é um governo de extrema-direita, é um governo de direita, que teve alguma escaramuça com o Lula sobre questões de livre comércio na América do Sul. Temos o Equador com a extrema-direita, temos o golpe no Peru. Então, não está fácil você pensar numa política como foi a dos 2 primeiros governos Lula, de integração continental. Hoje, o que domina a situação é a fragmentação, é o afastamento entre países. É muito importante essa posição que o Brasil tomou na ONU, porque é preciso esfriar essas relações, e eu acho que não dá para interferir nas questões internas da Venezuela. Aliás, não é eu acho, esse é o artigo 4º da Constituição brasileira, que as relações externas do país são pautadas entre vários aspectos, defesa de direitos humanos, mas pela não ingerência em assuntos internos. Então ninguém tem nada a ganhar palpitando no país do outro, né? Eu acho que o México teve uma posição muito boa, que é o seguinte: se afasta dessa questão, os venezuelanos que resolvam internamente, e não dá para ficar tentando interferir ou balizar essas relações. Repito, é uma situação muito delicada e muito difícil. Interessante você colocar isso, professor, porque era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Os países, né, têm que reconhecer ou não esse processo, né, de eleições, que é um processo interno da Venezuela. O José Dirceu, por exemplo, que costuma balizar muito o posicionamento do PT, foi um dos primeiros a reconhecer as eleições da Venezuela. Só que o interessante, por que eu estou trazendo ele aqui? Porque ele traz essa coisa do discurso de desconfiança que aconteceu na oposição da Venezuela. É importante dizer aqui que a oposição da Venezuela é muito ruim, né? Então não tem nada de bom, muito pelo contrário. Mas ele compara, por exemplo, com o que aconteceu aqui no Brasil, com o Bolsonaro, com o próprio Donald Trump nos Estados Unidos. Mas o Brasil como avalista, né? O Brasil esteve nesse lugar e o Maduro não quis cumprir o acordo. Enfim, como é que todas essas relações se colocam à mesa, professor? É muito complexo, né? É muito complicado. O Brasil participou de uma negociação em Barbados para garantir a lisura das eleições no ano passado, em outubro de 2023. Foi feito um acordo que tinham que ser garantidas condições mínimas para eleições limpas.
essa questão de condições mínimas para eleições limpas pode ser muita coisa no cenário internacional. Você pode não reconhecer, só que aí você rompe relações, você se afasta. Não é do interesse do Brasil fazer isso. Aliás, é preciso dizer o seguinte, existem especialidades no terreno internacional, das relações internacionais. O Brasil não é uma entidade multilateral, não é uma agência que vai julgar, como o Centro Carter, uma entidade privada, que vai avaliar a lisura das eleições. O Centro Carter diz que não houve eleições limpas. A ONU é uma instituição multilateral e comporta vários países em seu interior e busca facilitar os acordos diplomáticos para impedir conflitos. Agora, o Brasil não é uma instituição multilateral, o Brasil é um país, um Estado com interesses específicos. Se a gente fosse fiscal de democracia do mundo, nós vamos ter que romper com a Arábia Saudita, nós vamos ter que romper com a China, embora a China tenha eleições, mas tem partido único, pode-se dizer que a China, então, nos padrões ocidentais, não é democrata, rompe relações com a China, rompe com o Vietnã, pode romper com a Rússia, dizer que a eleição do Putin não foi isso, não foi aquilo, embora tenha eleições, mas eu acho que tem que romper com os Estados Unidos, que você tem um sistema bipartidário esquisitíssimo há 160 anos, em que o voto popular não define as eleições. A gente está vendo pesquisas da Kamala, claro que eu estou exagerando, da Kamala com o Trump, mas quem vai decidir o voto é um colégio eleitoral, não é o voto popular. Vamos nos lembrar que nas eleições de 2016, a Hillary Clinton venceu o pleito popular por uma larga diferença, foram 68 a 65 milhões de votos contra o Donald Trump. No colégio eleitoral ele venceu. Eu posso falar, esse país é uma farsa. Estou dizendo, se eu usar uma lente que seja rígida demais, eu não converso com nenhum país. Eu posso encontrar problemas nas democracias até nos Estados Unidos. Então, um país que tem interesses comerciais, diplomáticos, estratégicos, de toda ordem, não pode ser juiz internacional. Para isso, o Brasil tem representação na ONU. O Brasil pode, na ONU, votar assim ou assado, mas não o seu serviço diplomático diretamente com outro país julgar, a não ser que queira romper. Quer dizer, claro que pode. Eu posso dizer, não, se é uma ditadura sanguinária, eu vou romper. Mas fica nessa situação. Não reconheço a eleição, mas continuo fazendo negociações, mantenho embaixada, quero mandar um avião para retirar o pessoal da Argentina, da embaixada argentina, que está com problemas na Venezuela. Tudo bem, eu posso fazer isso tudo reconhecendo ou não o governo. Agora, se eu não reconheço, o passo seguinte é o romper. Eu não reconheço a autoridade máxima daquele Estado. Então, eu acho que o Itamaraty, nesses 2 meses, e o próprio presidente Lula, entraram por um caminho complicado, mas eu repito, num cenário também muito complexo. Eu não estou dizendo, foi um cenário complicado e ponto. Não, houve também uma hesitação da diplomacia brasileira. E vou repetir também essa questão do México. O presidente Obrador, que é um sujeito bastante esperto nas relações internacionais, falou, opa, isso está complicado demais, deixa eu me afastar um pouco e ver como é que os venezuelanos resolvem essa questão. Porque senão, se você for ficar sendo juiz, ouvidor, ombudsman de país, nós não vamos longe com a nossa diplomacia. Professor, e tem uma situação aí que talvez seja uma saia justa, vamos dizer assim, para o presidente Lula, em mais essa questão com a Venezuela, porque o Kennedy Alencar, que é jornalista, colunista do UOL, ele apurou que o Nicolás Maduro, durante a reunião, a cúpula do bloco do BRICS, que vai acontecer entre 22 e 24 de outubro, vai tentar, a Venezuela está articulando para que a Rússia, a China, ali nos BRICS, reconheçam as eleições na Venezuela, a vitória do Maduro nas urnas, e que isso seria uma espécie de pressão, talvez até uma casca de banana para o presidente Lula, para que ele tenha que, de alguma forma, se posicionar a respeito disso. Eu queria perguntar para o senhor, o que pode ser feito, se o Lula ele acabaria sofrendo algum tipo de desgaste, nessa política, nessa questão. Bom, vamos fazer um picadinho disso, pegar parte por parte, Gabriela. Você falou coisas que são bastante difíceis. Primeiro são os BRICS, Os BRICS reconheceram a Rússia, a
a China, a África do Sul e, se não me engano, a Índia também, os 4 BRICS iniciais reconheceram o governo Maduro logo de cara, assim como vários países da África. Né? Individualmente, exato. Individualmente não é pelo BRICS, até porque o BRICS não é uma entidade, o BRICS é um fórum, ele não vota uma posição unitária do BRICS. A segunda, essa reunião em Kazan, no território russo, é uma reunião que pode ter uma saia justa, porque além do que você falou do Ken de Alencar, a reunião começa dia 22, terça-feira da semana que vem, vai de terça a sexta. O Nicolás Maduro foi convidado, eu não sei se ele confirmou a ida, ele pessoalmente, mas ele quer entrar no BRICS. E convidado pela Rússia, que tem exportações, a Rússia e a China comprou o sistema elétrico da Venezuela, como comprou parte do sistema elétrico brasileiro. Não comprou Enel, que a Enel está sabagum, mas comprou parte, está comprando a infraestrutura na América Latina. A Rússia é o principal parceiro militar na venda de armamento para a Venezuela. Então tem todo o interesse nessa aproximação com o BRICS. O que ocorre? Embora não exista um protocolo fechado, como o Brasil é uma espécie do país pioneiro do BRICS na América Latina, seria mais ou menos de bom tom que o Brasil endossasse ou o Brasil fizesse o convite para a Venezuela. Mas o Brasil não vai fazer por esses motivos todos que a gente viu. Então a Rússia meio que passa por cima do Brasil e convida diretamente. Se a Venezuela estiver lá, nós vamos ter uma saia justa nas reuniões, uma saia justa diplomática, né? Ninguém vai sair dando cadeirada em ninguém, não se trata disso, mas é uma saia justa, é um incômodo. E essa situação nova que se coloca da Venezuela tentar entrar no BRICS não é tanto o reconhecimento, mas é estreitar posições de comércio e a Venezuela se colocar claramente num lado, embora já esteja, mas na arena mundial, no confronto com o poder ocidental, Estados Unidos, OTAN, a Venezuela assume o seguinte, eu estou desse lado, essa é a minha turma, tal, existe uma polarização cada vez maior na situação internacional, embora o BRICS, repito, não se constitui num organismo como a OTAN ou como o G7, ou seja, uma entidade com voto, com regras, com protocolos e tal. Mas vai ser um problema essa reunião, estou muito curioso para ver como é que ela vai se desenrolar, se de fato a Venezuela, em especial o Nicolás Maduro, estiver presente. Estamos, professor. Vamos acompanhar. Obrigada, professor Gilberto Maringoni. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Ótima semana para quem está nos assistindo. Até mais. Para nós, professor. Quero lembrar aqui você que a gente está na nossa semana de aniversário. Então, aqui a gente está há 4 anos no ICL lutando para mudar o Brasil por meio do conhecimento. Se você acessar em detalhes icl.com.br, fizer a sua assinatura, você está fortalecendo o ICL. E nessa semana de aniversário, quem se torna um membro solidário, que é quando você se torna membro e apoia também uma pessoa com uma bolsa, essa pessoa que não pode pagar, você ganha um pacote de presentes nessa semana. Então, vamos lá, vou listar aqui quais são esses presentes. O livro do Eduardo Moreira, Travessia, também o livro Como Enfrentar o Ódio, do Felipe Neto, o boneco Bano do ICL, que foi um dos presentes aqui que o pessoal mais gostou, então a gente reuniu nessa semana os mais legais para você poder ganhar. O baralho do Eduardo Marinho, com frases, né, do nosso filósofo das ruas. A pulseira Comunidade ICL, A Coragem é um Ato de Amor, que você está vendo aí na tela também, para quem está me acompanhando também em vídeo. E o certificado digital de membro solidário, então tudo isso você ganha nessa semana de aniversário. Lembrando também, para quem está me ouvindo pelo YouTube, ao vivo, que hoje, às 8 horas da noite, tem um encontro no ICL com o Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Então, essa semana a gente está tendo encontros especiais aqui de aniversário. Esse é um deles, 8 horas da noite, e você pode acessar o emdetalhesicl.com.br para ficar por dentro de tudo, para se tornar um assinante. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois Enrolei ICL e a gente está de volta amanhã. Tchau, tchau. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano.
A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.